Bem-vindo ao Em Foco. A Ministra das Finanças admitiu cortes nas pensões a pagamento. Maria Luísa Albuquerque defende que é uma injustiça cortar apenas no futuro. Entretanto, Pedro Mota Soares, Ministro do Trabalho e da Segurança Social do CDS, já veio dizer que não está a ser preparada nenhuma medida semelhante. Também Marco António Costa vai clarificar as declarações da Ministra. É um dos temas que prometem dominar a pré-campanha para as legislativas. A Ministra das Finanças admite reduzir as pensões. Para Maria Luísa Albuquerque, a sustentabilidade da segurança social pode passar por reduções nas reformas em pagamento. É honesto dizer aos portugueses: vai ser preciso fazer alguma coisa sobre as pensões para garantir a sustentabilidade da segurança social. E essa alguma coisa pode passar, se for essa a opção, por alguma redução, mesmo nos atuais pensionistas. Especialistas em segurança social ouvidos pelo Económico alertam que as atuais gerações arriscam no futuro a ter menos 40% de pensão face ao último salário. A Ministra das Finanças defende um equilíbrio na distribuição de esforço para conseguir uma poupança de 600 milhões de euros nas pensões em 2016. Tem de ser distribuído entre todos, atuais pensionistas, futuros pensionistas, jovens a chegar ao mercado de trabalho. Se essa for a solução que garante um melhor equilíbrio na distribuição desse esforço, é aí que nos devemos focar. Fazer a promessa de que não fazemos nada para aqueles que já são pensionistas e que vamos fazendo tudo sobre os que lá chegarão no futuro, é de uma enorme injustiça. Maria Luísa Albuquerque pediu consenso com o PS, mas o líder do partido, António Costa, garantiu que não vai tocar nas pensões atuais. Quanto ao parceiro de coligação, o CDS distanciou-se e disse que só aceita um novo corte nas pensões atuais se o PS também o aceitar. Por isso, a resposta é não. Vítor Batista e André Pardal são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde aos dois. André Pardal começava por si, justamente por estas declarações da Ministra das Finanças. Elas já foram, entretanto, clarificadas por Marco António Costa, mas antes disso, pelo Ministro do Trabalho e da Segurança Social, que na circunstância é do CDS e o CDS não terá gostado muito destas declarações da Ministra. É mais um prego numa relação de um casamento por conveniência da coligação? Boa tarde aos dois. Não, eu penso que não é um problema de coligação. Acho que o Ministro Mota Soares fala como Ministro da Tutela, como Ministro do Emprego e da Segurança Social, relativamente às declarações da Sra. Ministra. De facto, eu acho que foram diabolizadas. Que a questão essencial é que temos um problema de sustentabilidade da Segurança Social para os próximos anos, não é para 2016, é para os próximos anos, o problema está identificado. É um problema que vai afetar as gerações futuras e tem que se resolver. E seja a coligação a ganhar as eleições em setembro ou outubro, seja o Partido Socialista, seja quem for a ganhar as eleições, terá que ser um dos principais problemas que o próximo governo se terá de debruçar. O CDS, aliás, diz que qualquer tipo de mexidas nas pensões só com um consenso alargado. Mas isto é uma ideia do CDS, não foi uma ideia do PSD. O próprio Primeiro-Ministro, não muito recente, mas já há muito que tem dito que esta questão da segurança social, no último ano e meio, que num próximo governo, num futuro próximo, terá que ser alvo de um consenso alargado, pelo menos aos três partidos do arco da governação, independentemente, como eu referi há pouco, de quem quer que ganhe, porque é um problema estrutural para o nosso país e é um problema que, neste momento, para 2016, o problema é de 600 milhões de euros, mas em 2017 serão muitos mais e por aí fora. E temos um problema associado à segurança social, que é um problema demográfico no nosso país e portanto, só com consensos alargados, ao máximo possível, oxalá que também os partidos mais aos extremos do espectro partidário pudessem contribuir para este consenso. Acho difícil, mas se pudessem contribuir para este consenso, era um consenso nacional e, de facto, fora demagogias e fora populismos que normalmente estão associados também a esta temática, eu acho que era a grande causa nacional que nos próximos anos poderíamos abraçar em conjunto, independentemente das querelas ideológicas ou partidárias. Mas estas declarações da Ministra dizendo que se pode cortar pensões em pagamento, em termos políticos, é um erro. Em termos, assim,
tenho dúvidas que o objetivo tenha sido referir a 3 meses de eleições que no próximo Orçamento de Estado ou no próximo ano serão reduzir pensões e a eficácia não política. terá sido esse, mas e está lá, não é? A eficácia política foi, obviamente, aproveitada por todos os partidos, por todos os intervenientes. Obviamente que que tiveram que vir 2 intervenientes, um de um partido, outro do outro, um responsável partidário, Marco António Costa, e um responsável governativo, a clarificar as declarações. Agora, de facto, isto não esconde o que eu referi há pouco, o problema que eu referi há pouco, que a sustentabilidade, o que a Ministra veio alertar é que há um problema de sustentabilidade. Uma das hipóteses é, de facto, essa, mas nunca será um governo ou um único partido a tomar esta decisão, tem que ser alvo de um consenso, pelo menos tripartidário, a partir de outubro. Vítor Batista, para o Partido Socialista, acabou por ser uma mensagem bastante útil num congresso ou numa convenção que se adivinhava difícil este fim de semana, em que tinha que haver aqui algum andar no projeto de programa de governo que está longe de agradar às alas mais extremas do partido. Eu julgo que o mais importante que as questões, quando surgem desta forma do ponto de vista político, para uma matéria tão séria quanto a que está em cima da mesa, eu julgo que o mais importante que a questão política é arranjar soluções que sejam de sustentabilidade da segurança social. Mas ficou com a sensação, então, que do lado da coligação aquilo que se pode esperar é pensões cortadas, aquelas que estão em pagamento. Há um velho ditado que diz que venha o diabo e escolha. Por um lado temos a Ministra das Finanças, que diz a sustentabilidade da segurança social está em causa, precisamos de cortar mais 600 milhões nas pensões nos próximos anos. Por outro lado, temos o Partido Socialista que diz vamos reduzir a TSU relativamente aos trabalhadores, 2% até atingir os 4% nos 2 anos. Bom, estes 2 fenómenos são fenómenos que colocam em causa a sustentabilidade da segurança social, ou por outras palavras, o que está em causa é a sustentabilidade da segurança social. E mais importante que o encaminhamento político com a finalidade de captar o voto, eu julgo que é preciso encontrar uma solução para o sistema. E a solução para o sistema, como é que se vai conseguir? Primeira questão, o que é que tem acontecido nesta área nos últimos anos? Para colmatar déficits orçamentais, para atenuar déficits orçamentais, ao longo dos anos, desde 2001, transferimos uma série de serviços de entidades que eram do setor privado para o âmbito da segurança social. Recordo-me, nomeadamente, daquilo que se relacionou com a própria banca, com os fundos de pensões, salvo erro dos CTTs, também dos CTTs. Enfim, houve como que, para colmatar o déficit anual, entraram fundos, receitas extraordinárias provenientes dos fundos de pensões. Por conta de quê? De encargos futuros. Isto é, o sistema foi sobrecarregado nos últimos anos pela via dos déficits orçamentais. Com a receita extraordinária veio despesa extraordinária agora. E veio despesa futura. Claro. Veio despesa futura. Portanto, houve um problema de agravamento da sustentabilidade da segurança social. Por outro lado, temos também o crescimento do desemprego. Agrava também a questão da sustentabilidade da segurança social. O que é que nos trazem hoje as soluções políticas que estão em cima da mesa? Trazem-nos soluções, por um lado, um corte de pensões e uma diminuição da receita. Em todo o caso, o PS tem uma novidade. A novidade é que assume uma receita consignada à Segurança Social, que é a questão do imposto a lançar sobre as sucessões e doações, e por outro lado diz, bom, nós poderemos também encaminhar para lá o IRC, uma parte do IRC, o IRC social. Também não sei o que é isto do IRC social. É uma consignação tenho dificuldade. do IRC eu conheço imposto sobre rendimentos singulares, sobre rendimentos de pessoas coletivas. É uma consignação do imposto. Não, consignação é uma coisa, e outra coisa é uma outra taxa ou uma parte da taxa para esse efeito. Portanto, julgo que o caminho não tem sido um caminho linear. E mais importante que as decisões políticas, era preciso encontrar uma solução técnica. Temos universidades, temos gente competente. Eu acho que os partidos políticos estão na altura, em vez de fazerem apostas eleitorais, em vez de andarmos a brincar, e permita uma expressão, a brincar com coisas sérias, encomendem trabalhos às universidades. O Fundo Monetário Internacional, Internacional já fez essas contas, Vítor Batista. Eu já fiz. E a solução que o FMI apresentou parece, bom, na verdade a coligação parece mais disposta a implementá-la. Eu também já fiz, eu nessa
matéria estou em desacordo completamente com o Fundo Monetário Internacional, porque tenho pensamento próprio sobre isso. O que me parece é o seguinte, aquilo que é óbvio hoje na sociedade portuguesa é que há desemprego e há uma evolução tecnológica. A evolução tecnológica empurra pessoas para o desemprego. E, por outro lado, também, o não crescimento económico empurra pessoas à procura de trabalho Portanto, a fora de portas, base diria assim. emagreceu. Portanto, a base emagreceu. O que é que nós precisamos de alargar? É a base tributária. A base tributária alarga-se, porventura, pela via do IRC, do Imposto sobre Doações, mas também por uma parte. Nós temos investimentos, estou farto de dizer isto, e não sou só eu que venho dizendo isto, nós temos investimentos intensivos em capital e intensivos em mão de obra. O que é que isto significa? Quando são intensivos em mão de obra, é mais preponderante nos custos de produção a despesa salarial, a despesa com a massa salarial. Quando é mais intensivo em capital, é mais preponderante, por esta via, as amortizações dos equipamentos, as chamadas amortizações técnicas. Portanto, temos investimentos intensivos em capital e intensivos em mão de obra. O que não faz sentido hoje é nós temos máquinas a empurrar pessoas para o desemprego, a evolução tecnológica empurra pessoas para o desemprego. E não, quem paga é quem dá emprego. Hoje quem paga, quem é sobrecarregado é quem dá emprego, são as empresas. Nós devíamos ter duas taxas diferenciadas, uma taxa sobre a massa salarial, neste caso os encargos, a TSU, que é da responsabilidade das empresas, 23,75, poderia e deveria ser diminuída para aumentar a competitividade das empresas e, por outro lado, deveria ser alargada às empresas que hoje dão menos emprego, que são mais intensivas em capital, e alargar a base tributária. Não quer dizer que não venham outros impostos para a base tributária. Pode já hoje lá está 1% do IVA, pode vir outros impostos. O que é preciso é encontrar a sustentabilidade e não julgarmos do ponto de vista político, nem do ponto de vista eleitoral, com experiências que, de maneira alguma, irão dar resultado. E quanto à Ministra das Finanças, bom, é um desastre autêntico, porque foi desmentida imediatamente pelo próprio Ministro da Segurança Social. André Pardal, a verdade é que esta coligação tem tido uma mensagem que tem muito a ver com se votar em Partido Socialista, volta à Troika e vamos ficar pior do que estávamos quando partimos para este processo de ajustamento. Dizer aos pensionistas que cortam as pensões em pagamento não acaba por ter um efeito contraproducente? Eu acho que não é contraproducente ou não, acho que um efeito positivo não tem, de certeza. Certamente que eu concordo com o Vítor que quando falamos destas matérias, ainda para mais a 4 meses de eleições, não devemos ter, o nosso objetivo deve ser sustentabilidade e não perspectivas eleitoralistas, mas também temos que pôr aqui os pontos nos is e, obviamente, que ter em conta o efeito que as declarações de um responsável político provocam em milhares e milhares de cidadãos, nomeadamente pensionistas e, nomeadamente, também, que nos últimos 4 anos foram bastante fustigados pela crise, as pessoas com os rendimentos mais baixos. Agora, os pensionistas de hoje também têm que, e que serão no futuro, também têm que ter consciência que irão contribuir para este ou para outro sistema de segurança social nos próximos anos. Ou seja, todos serão chamados, não são só os partidos políticos, todos os cidadãos serão chamados a contribuir para este ou um novo paradigma de sustentabilidade da segurança social. Porque ninguém pode ficar de fora e ninguém pode achar, como muitas vezes em Portugal acontece, que este é um problema dos outros, é um problema dos políticos, é um problema dos jovens e é um problema dos menos jovens. E, portanto, a imagem que se tem que criar, e muitas das vezes nos últimos tempos também não aconteceu, é que os sacrifícios devem ser divididos por todos e todos devem contribuir para as soluções. E o que está em causa, de facto, é o interesse do país e relativamente à Troika e a esse papão e ao medo da Troika. A verdade é esta. A verdade é que os portugueses, em outubro, vão ter hipótese das duas uma. Ou um caso e uma coligação que tem este percurso nos últimos 4 anos, que obviamente é criticável, certamente cometeu muitos erros, mas que tem este caminho seguro nos últimos 4 anos e que se propõe a uns 4 anos e depois que tem, de facto, obviamente que o programa eleitoral do Partido Socialista tem muitas coisas positivas, mas, de facto, estas medidas, que muitas delas são experimentalistas do Partido Socialista, têm que também ser julgadas paralelamente a este Porto Seguro. E, obviamente, que no momento em que nós vivemos, nos últimos 4 anos, todos viveram este período. De certeza que os portugueses não querem, de facto, voltar atrás, nem querem correr o risco mas também não querem pessoas cortadas. Claro que não querem. André Pardal, gostava também de conversar aqui um bocadinho sobre esta recondução do governador do Banco de Portugal.
Politicamente é defensável escolher um homem que foi alvo das maiores críticas por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito num relatório que foi assinado por todos os partidos, inclusive os da maioria, como tendo sido uma coisa que correu francamente mal e a recompensa é ser reconduzido? Eu não sei se a recompensa é ser reconduzida, até porque ainda não é líquido que haja essa recondução. Fala-se, é verdade, e o Governador do Banco de Portugal foi alvo de muitas críticas nos últimos tempos, principalmente pela sua ausência ou intervenção na questão do colapso do Grupo do Espírito Santo, mas acima de tudo nós tivemos aqui o problema do Grupo do Espírito Santo foi um problema de regulação e um problema de regulação não só do Banco de Portugal, mas de outros reguladores também. E, de facto, o que temos que ter aqui presente é que as falhas que existiram podem ser comatadas, no meu entender, podem ser comatadas pela mesma pessoa, alterando-se alguns pressupostos de regulação. Temos a supervisão agora feita pelo Banco Central Europeu, tivemos vários problemas de regulação que também estão no relatório da Comissão de Inquérito entre a CMVM e o próprio Banco de Portugal, e, de facto, obviamente que o relatório da Comissão de Inquérito faz muitas críticas à regulação do Banco de Portugal. Eu não sei se exatamente são críticas ao Governador ou se toda o Governador é o rosto da regulação e se chegou à conclusão que no caso do BES era preciso tirar Ricardo Salgado porque era uma questão de confiança no rosto da instituição, a mesma lógica. Mas também há aqui, eu gostava de dizer aqui uma coisa. Nós em Portugal temos muito a ideia de que quando da politização e partidarização muitas vezes das nomeações e nomeações a pedido ou nomeações a favor. Ou seja, estava a opinião pública nos últimos meses achou, de facto, leu os mesmos argumentos que a Alexandra está a referir, que de facto o Governador do Banco de Portugal foi o grande culpado e de facto foi o maior culpado, foi um dos grandes culpados da ausência de regulação e, portanto, a opinião pública estava quase a chegar à conclusão que de facto tinha que ser alterado porque não estava de todo a fazer favores a este governo. E, portanto, a sequência normal seria uma mudança que poderia ser entendida pela opinião pública como uma mudança para dar um jeito ao governo. E, portanto, a inversão, eu não sei se é uma decisão já tomada, nem sei se é o que será garantido. Mas a verdade é que esta inversão da lógica normal pode também justificar aqui uma mudança de paradigma que é normal em Portugal. Isso pode ser visto de duas maneiras. Também pode ser visto da maneira, Pedro Passos Coelho, normalmente não deixar cair as pessoas em quem confia. Uma maneira de se contornar o ser e dar-se um parecer que parecesse mais transparente era ter ouvido, por exemplo, os outros partidos no Parlamento como manda a nova lei. E tudo isto acontece quando hoje já foi publicado no Diário da República a promulgação de uma lei em que todos se puseram de acordo e acabou por se fazer uma coisa contrária àquilo em que se puseram de acordo. A lei não está desrespeitada. Passa a ser uma formalidade só. Não é uma formalidade. A comunicação social e, obviamente, transmitiu o desejo do Primeiro-Ministro em reconduzir o Governador... Que o convite já tinha sido feito e aceito. Em termos de formalidade, o debate e as formalidades que a lei hoje promulgada prevêem, que vão ser cumpridos certamente. Mas passa a ser só uma formalidade. O debate político, seja na Assembleia, seja fora da Assembleia, poderá acontecer independentemente da intenção do Primeiro-Ministro ou do Governo nesse sentido. E os partidos políticos, os atores políticos, todos terão a oportunidade de dar a sua opinião, critica ou não. E não quer dizer que a formalidade seja tendo em conta absolutamente os interesses do Primeiro-Ministro. A Assembleia da República e as regras existem para serem cumpridas. Então, Batista, o que é que lhe pareceu este caso? Bom, o mandato do Governador do Banco de Portugal são 5 anos. Eu acho que um mandato de 5 anos, em termos de nomeação, deveria ser suficiente. Em todo o caso, é o sistema que temos. A lei foi alterada, estamos a 4 meses de eleições e eu diria que mandaria ao bom senso que se aguardasse por um novo quadro político e, no fundo, pela vontade dos portugueses. Mas eu julgo que valerá a pena também equacionar aqui um aspecto interessante. Este mandato do Governador do Banco de Portugal pautou-se pela questão do BES, do Banco Espírito Santo, e que não foi muito transparente, e quer queiramos, quer não, um momento delicadíssimo, e que daí resultou uma comissão de inquérito na Assembleia da República. Se a comissão de inquérito aponta para problemas de deficiência da regulação, se aponta para uma questão de intervenção menos razoável do Banco de Portugal e de outras instituições reguladoras. Bom, se vai nesse sentido, eu pergunto,
Estamos a brincar com coisas sérias. Então, se há erros a apontar, é uma das razões para não haver recondução do Governador do Banco de Portugal. Parece-me óbvio. Se, por outro lado, o inquérito da Assembleia da República, a Comissão de Inquérito, aponta para situações menos negras e, portanto, mais transparentes e de menor responsabilidade do Governador do Banco de Portugal, então também não há nenhuma razão para ele não ser conduzido. Os banqueiros, de resto, Embora são eu goste favoráveis... de um único mandato do Governador do Banco de Portugal. Acho que é suficiente 5 anos para o Governador do Banco de Portugal. Em todo o caso, a questão deveria assentar, desde logo, numa análise da própria Assembleia da República, dado que a próxima lei até vai num quadro, ou está construída num quadro de uma audição da própria Assembleia. Sem força então, não faz sentido. vinculativa ainda Nós temos assim. um exemplo. Tivemos uma comissão de inquérito sobre o BES. Temos uma situação que ainda não sabemos a complexidade em toda a sua extensão e futuramente as consequências para o próprio Estado português. Numa situação destas, o princípio de reserva, a meu ver, era olhar para o resultado da comissão de inquérito e, em função dela, então sim, encontrar uma solução. Eu julgo que o Governador do Banco de Portugal, se for nomeado agora, e se ele aceitar ser nomeado, eu julgo que vai numa situação já de grande dificuldade para o exercício dos próximos 5 anos, porque também não se pode criar uma lei e criar-se um quadro para a resolução e para a nomeação e depois, a 4 meses, imediatamente, ignorar-se completamente a vontade do maior partido da oposição, que poderá vir a ser governo daqui a 4 meses ou 5 meses. Portanto, julgo que Mas é um mau defensável, passo. mas há um argumento, peço uma resposta muito rápida, há um argumento que, de resto, parece ser utilizado por Pedro Passos Coelho, que há uma série de dossiês em aberto que foram abertos por Carlos Costa. Não, E, portanto, há uma preparação... O único dossiê do Primeiro-Ministro são as eleições. O estou a único falar de Carlos dossiê, Costa, o não- único dossiê do Primeiro-Ministro é o dossiê eleições e contagem de votos. O caso Montepio seria extremamente grave que qualquer resolução que se assumisse neste momento de nomeação de Governador do Banco de Portugal fosse com esse tipo de preocupação, porque, desde logo, estamos a lançar fumo sobre uma instituição que, garantidamente, se assim começarmos, eu costumo dizer que as coisas começam assim e acabam assado, não sei como é que irão terminar. Portanto, o melhor seria, a meu ver, colocarmos essas questões de lado, o próprio Montepio de deixar-se desenvolver, para não se reconstruir. Veja, já chega já tivemos um, e os outros, já tínhamos o BPN, o BPP. Já chega. Julgo que deveríamos caminhar para outro sentido. Agradeço muito a vossa presença no Enfoque, Obrigado. o comentário de André Pardal e Vítor Batista, um olhar sobre o sistema de pensões e também a recondução de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal.